Olá, amigos e amigas da TVCI, também do YouTube. Estamos começando mais um TonyCast. E hoje eu estou recebendo aqui o João Costa Júnior, ou JJ, como ele é conhecido. Tem um trabalho social muito bonito. Eu acho que esse programa aqui nosso está se caracterizando, trazendo bons exemplos para a nossa sociedade. O JJ já era parceirão antigo, né, da TVCI, e quando a produção do meu programa aqui, o TonyCast, gostou do nome, não? Bonito nome, bonito, né? Não confunda com J Quest e nem com aquele desenho Johnny Quest. Você chegou a assistir Johnny? Cheguei. Eu sou dessa época. Sério? Eu juro. Mas então, eu não liguei o nome a você daquele momento, até perguntei para a Malu, tal, e eu queria mais informações. Então, quando você chegou aqui, que eu fui te identificar, porque a gente já foi até vizinho, né? Vizinhos lá na nossa quebrada, né? A nossa quebrada é o Parque São João. Parque São João, Agora, você realiza um trabalho muito bacana, também com crianças, com adolescentes, e eu estava conversando com você. Você é formado em pedagogia, mas nunca exerceu, Nem em escola, não. Eu me chamaram de maluco na época, né? Porque eu era do mundo corporativo. E aí eu falei, vou largar tudo para virar pedagogo. Aí meu pai falou assim, pô, mas professor já não ganha bem nesse país aí, como é que você vai viver sendo estagiário de professor, né? Mas quando a gente recebe esse chamado, essa missão aí, não tem como... E hoje você tem o apoio de todos eles, inclusive do teu pai, né? Com toda certeza. Meu pai é um dos maiores incentivadores, não só do projeto, mas de tudo que eu tenho feito. Para a gente poder falar um pouquinho já do projeto, mas tudo isso teve um início, né? Sim. E o início foi, infelizmente, uma situação triste que aconteceu com o teu primo. Sim. O que foi que aconteceu? Eu gosto de falar sempre que antes ele tinha o sonho, né? Como a maioria dos moleques aí de Paranaguá, de ser jogador de futebol. Mas, infelizmente, ele se envolveu com a drogadição e aí, 18 para 19 anos, já estava a noia. E foi quando ele faleceu, né? Ele foi assassinado com 8 tiros. E aí, por conta disso, eu decidi realizar e instituir o 5C, né? Foi uma perda grande para mim, principalmente, era muito próximo. Vocês eram próximos. Sim, muito próximo. Uma certa diferença de idade, mas muito próximo dele. E aí, vários conselhos, mas infelizmente já estava tarde, né? A partir daí, você falou, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Não é só perder o meu primo para as drogas, né? Porque o caminho, a gente vê que infelizmente é esse mesmo, né? Às vezes a juventude se ilude com essa questão das drogas e a gente fica assistindo, eu até comento às vezes no meu programa, né? Algumas mães tentam convencer os seus filhos, no meu programa Voz do Litoral, eu sempre falo, a sair desse mundo. E elas falam comigo, algumas mães já falaram comigo ao longo desses 17 anos, Tony, eu fico vendo você falar de assassinato e eu fico ali com o meu coração na mão porque eu vejo que qualquer hora você vai falar do meu filho. Algumas me procuram e dizem, chegou o dia, você falou do meu filho. Meu filho é aquele que foi morto com vários tiros, não foi por falta de tentativa de alterar a vida dele para melhor. O que eu não consegui fazer com o meu primo, né? A gente tenta fazer com a molecada. Não tem pretensão nenhuma de acabar com as drogas, acabar com o que acontece em Paranaguá, que está aí na cara de todo mundo, né? Nosso incentivo é mexer com a cabeça do moleque mesmo, da menina, que eles tenham atividades durante os dias da semana, né, no contraturno escolar, que façam com que eles se encontrem com seus sonhos, né? E não desistam desses sonhos. A ideia é que essa molecada passe menos tempo ocioso, né? Tem quantos jovens com você? Hoje, na nossa última festa agora, né, foram 320 crianças e jovens. De que idade são? A gente atende até 12 anos de idade com a maioria dos projetos, mas nós temos 2 que atendem jovem, né, de 13 a 17. É o Paná Água, que é remada aqui no nosso Rio Tiberê, e o Cumbuca,
que é de formação mesmo. Daí a gente fala sobre drogadição, sobre primeiro emprego, sobre relacionamento familiar, sobre depressão. E aí, nesse projeto, a gente promove algumas oportunidades para esses jovens conhecerem outras cidades, conhecerem outras lideranças, né? E aí isso desperta e faz com que a criança, o jovem, saia daquele mundo, porque muitos deles só conhecem o bairro que nasceu, né? Alguns deles não conheciam nem a nossa orla aqui. Pois é. Pela primeira vez de vir no centro da cidade, vieram com o nosso projeto. Então, você vê que bacana, imaginar, né? Que para eles aquele mundo ali é o mundo deles, é o ideal, né? Aliás, tem muitas pessoas, até adultos, que nunca foi para praia. Você sabe disso, né? Sim. Nunca. A praia da nossa mais próxima praia está, acho que 20 quilômetros, né? Dá 20 minutos, né? 20 minutos. E tem gente que nunca foi. Eu converso às vezes com pessoas me dizem, não, eu nunca fui para a praia. Como que é bem a praia? Eu vejo por foto, vejo na televisão, mas eu nunca fui, porque falta, sei lá, oportunidade, a pessoa coloca dificuldade. Agora, me diga uma coisa, desses jovens todos, alguns que estiveram já no teu projeto, em primeiro lugar, tudo isso que você falou é desenvolvido no mesmo lugar. No Parque São João, tá. Na nossa quebrada. Alguns desses jovens já tiveram experiência com drogas? Sim. Eu gosto de trazer o relato do nosso voluntário, né? Em 2019, a gente recebeu um menino voluntário e eu entreguei a bola na mão dele, ele começou a fazer atividade com a criançada, passou 2 anos, a gente recebeu visita do exterior, né? Vieram estudantes lá da Califórnia, na nossa instituição, e esse menino pediu para falar. Ele disse assim, quando o Jota me fez o convite, eu estava chapado e armado. Olha isso. Quando eu cheguei na instituição, que ele me deu a bola e falou, brinca com a molecada, né? Faz uma atividade com eles, seja voluntário, eu decidi que ia largar o crime para ser bom exemplo para a molecada. Que beleza. Então, isso. ele estava 2 anos com a gente e eu nem sabia que ele já tinha envolvimento e tal, e que decidiu largar por conta das nossas atividades, por dar uma oportunidade dele ter uma responsabilidade a mais, dele ter, né, um contato a mais com a criançada. Então, a gente vê, infelizmente também através do meu outro programa, cada vez mais precocemente a juventude está se envolvendo com a droga. 12 anos, 11 anos, já tem um primeiro contato. E aqui em Paranaguá a gente já identificou também algumas oportunidades que começa pela bebida alcoólica. A criançada, aqui tem muitos imóveis abandonados, eles se enfiam nesses imóveis abandonados e não sei como, mas chega lá, garrafa de bebida, vinho, vodka, outras coisas mais. Eu já flagrei uma menina que ela foi levada para a delegacia, ela tinha 11 anos de idade, ela estava completamente bêbada. A mãe achava que ela estava dentro de sala de aula. Hoje, claro, as escolas identificam, né, comunicam o pai, a mãe, que alguma coisa está errada. Por isso que eu acho importante o uniforme escolar. Porque se uma criança está fora de sala de aula, essa criança está com uniforme, ela está indo para casa, mas que horas são? Essa criança está fora da sala de aula. Eu acho muito importante o uniforme escolar. A comunidade ajuda, né, a cuidar daí. Porque se vê que está fora da escola, vai tomar alguma atitude também. Essa é uma experiência que eu te falei, mas a que vale aqui é a tua. Você já se deparou com situações como essa, de precocemente meninas ou meninos envolvidos com cigarro, né? Tudo tem um começo. Você sabe, eu nunca tive a pretensão de ser santo, né? Eu nunca fui santo. Eu bebi bastante, inclusive na adolescência, né? E aí, em relação às drogas mais pesadas, eu sempre tive muito medo dos meus pais. Puxa, cara, se eles descobrirem... Já chegou a experimentar? Coisa... Não, nunca experimentei. Nem um pitaquinho? Nada, nem um tapa na macaca? Nada. Bebida. Cigarro? Não. Não vou mentir. Eu, com 6 para 7 anos, meu pai fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Del Monte. E eu filei uma vez o cigarro dele lá e tal, e ele descobriu, lógico.
E eu pensei, agora eu tô empenhado, né? Cheguei em casa, a cinta tava na cadeira, assim, ó. Falei, hoje, aprontei alguma. E ele perguntou, filho, você sabe fumar? Falei, sei, pai. 6, 7 anos, pô, né? Criança. Sei, pai. Aí ele falou, fuma, quero ver. Eu fumei um cigarro. Traga. Pô, traguei com 6 para 7 anos. E aí ele falou assim, você consegue fumar 5 de uma vez? Foi, consigo, pai. Ele colocou os 5 na minha boca e eu fumei. Quando eu terminei de fumar, né, tragar, ele tampou minha boca, pô, saiu... Sabe aquele desenho do... Uma Maria Fumaça. Desenho Tom e Jerry, né? Sai fumaça dos olhos e tal. Cara, eu sinto... eu contando, eu sinto o gosto ainda do cigarro. E aí, naquele dia, ele falou assim, ó... Para não ser mau exemplo para você e para os teus irmãos, eu vou parar de fumar e de beber. Por conta de eu ter filado os cigarros dele. E até hoje ele nunca mais fumou. E ele não te bateu? E não me bateu. E aí foi a maior lição que eu tive na vida. Puxa, assim. Foi um exemplo muito grande, porque ele poderia ter me batido, eu ia pegar a raiva dele. Teu pai bebia na época? Bebia e fumava. Né? E naquele dia ele falou, ó, não fumo mais de 30 anos, né? E aí na minha cabeça fica muito isso, assim, do tipo, cara, não vou nem experimentar, né? Então, mas não, essa atitude dele foi inesperada mesmo. Não, total. Né? Para mim também, né? Eu pensei que ia levar uma surra danada e ele, tipo, conduziu de uma forma muito... Eu vi o meu pai apanhar da minha mãe por fumar dentro de casa. Não é brincadeira. Mas quase apanhava. Então... Minha mãe tinha um horror a cigarro. Eu fumei algumas vezes, mas eu não sei tragar. Não sei. Eu só fico... Mas também parei com esse negócio aí há já mais de 6 anos. Cigarro, bebida alcoólica, porque eu vejo que, sei lá. Beber socialmente, então eu tomo água socialmente, pronto, tá bom também. Mas não condeno ninguém, cada um faz o que quer da sua vida, né? Livre arbítrio. Como eu disse, eu não fui santo, né? Não tem como. Você bebe alguma coisinha? Eu bebo ainda. Uma cervejinha? Não posso mentir, eu bebo. Mas não mais como antes, né? E eu tive depressão também, nessa época de fundar o 5C ou não. Eu estava morando em Curitiba, morando sozinho, numa pensão de 2x2, Olha. Banheiro coletivo. E aí, putz, cara, nós somos... Em que momento você bebe? Aniversário de família. Um amigo, família e tal, aniversário, vai pagode, dependendo do pagode. Não, sim, dependendo do pagode, eu tô lá também. Também tá curtindo. Mas durante o projeto, não, né? Não, nunca. Nem antes, assim. Tipo, 2, 3 dias antes, eu já não bebo nada. Nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos aqui com a entrevista com o nosso convidado de hoje, o JJ. Estamos de volta aqui com o Tony Cast, conversando hoje com o JJ, que tem um projeto maravilhoso, né, que acaba tendo aí várias jovens, meninas e meninos nesse projeto, e a gente vai continuar falando sobre isso. Vamos falar um pouquinho dessa criminalidade toda que toma conta na cidade de Paranaguá, que é crescente, as facções estão aí e a situação é bem complicada. Ainda mais você lidando com essa juventude toda. Tem que ter um jogo de cintura muito grande. Você tem o apoio da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos também, né? Sim, o apoio familiar é a base de tudo e a gente tenta ser família para a molecada também, né? Então, quando... Até pergunto, pô, Jota, qual que é a tua relação, né? Hoje, na minha quebrada, no meu bairro, eu moro há 42 anos lá, conheço todo mundo. Eu vi a molecada crescer, então eu conheço todos eles, né? E é uma relação de confiança. Muitos mandam os filhos lá porque eles sabem, né, da situação né, que não querem isso para os filhos. Ninguém quer isso para os filhos. Ninguém quer ver um filho nóia, um filho, né, perdido. Vem pessoal de outra quebrada? Vem. A gente tem aluno do Porto Seguro, tem aluno... E isso é legal também, né? Porque a gente fala assim que a comunidade do Parque São João, hoje,
tá abraçando outras comunidades, né? E na minha época lá de moleque, não, putz, tinha rixa com o Parque H, tinha rixa com, né, São Vicente e tal. Era um negócio... Não podia passar as fronteiras, a gente fala. E hoje não. Hoje o 5C traz isso de volta, assim, da comunidade estar se relacionando. Então, é bacana. O que eu vejo também, que é um problema muito grave, eu sou do tempo da maconha. Eu nunca fumei, eu nunca usei maconha, mas eu tinha amigos maconheiros, né? Daí, dá um tapinha na macaca, o problema é dele, né? Mas era a geração Paz e Amor, né? E eu digo assim, antigamente, era engraçado, porque se tinha uma turma grande, e aquele, às vezes, ou dois fumavam uma maconha, todo mundo ficava apavorado, assustado, né? O cara é maconheiro, hein? Cuidado. Mas não, tranquilo. Hoje eu vejo assim, e mais também tinha um detalhe. Meus amigos, eu trabalhei no Poder Judiciário por muitos anos, e eu tinha amigos lá que usavam droga. A maconha, porque não tinha outra parada na época, né? Estou falando de alguns anos atrás. Eu estou aposentado, né? Só que assim, a galera trabalhava para comprar a sua droga. Aí o problema é a responsabilidade dele. Ele vai lá na biqueira, ou ele tem lá o fornecedor, ele vai e compra, ele fuma, ele não perturba ninguém. O problema é dele, a saúde é dele, se para ele faz bem, tá tudo certo. Eu sou dessa opinião. O problema maior é que hoje em dia o viciado, ele não trabalha, ele rouba. Ele vai lá na tua casa roubar o que é teu para comprar droga para ele. Então, é difícil. Esse é o momento que piorou muito também, que daí desencadeou vários outros crimes. Você sabe, Tony, que até assistindo o seu programa e outros programas, quando fala de uma situação, né, de que mataram mais um, ou o menino tá nóia e roubou alguém, eu lembro que poderia ter sido eu, porque na quebrada onde eu nasci, na época que eu nasci, não era fácil. Poderia ter sido meu primo, né? E pode ser uma das minhas crianças hoje, né, no 5C. Eu recebi um menino com 9 anos, ele me abraçou e falou assim: tio, quando eu crescer eu vou matar quem matou meu pai. Olha. Hoje eu não sei o que eu faria se matassem meu pai, cara. Imagina uma criança de 9 anos conviver com isso até os seus 14, 15, 16. E aí o trauma desse moleque com 15, 16, que só conhece aquilo, só conhece aquele meio, vir a roubar alguém ou vir, né, a morrer por conta do envolvimento com as drogas, qual o nosso julgamento, né, em relação a esse moleque? Que é sempre, putz, tava roubando, tava de sacanagem e não sei o quê. Mas a história, tem uma história desse moleque, por trás. A história desse moleque, né, é muito predatória na cabeça dele. Então, já não tem o pai, a família desestruturada, mora num bairro que, putz, numa situação, abuso também, numa né? situação que... E aí, com 15, 16 anos, a gente fala, putz, tava sacaneando, tava roubando de trabalhador e não sei o quê. Não estou defendendo ele, mas é entender que a gente, como sociedade, falhou em algum momento com ele, né? Agora, eu compreendo o que você falou e entendo perfeitamente, só que, veja bem, você está falando assim, ele é vítima da família, por exemplo, ou da sociedade. Mas o que o outro que não é vítima tem a ver com isso? Né? Ou por que ele tem que perder o telefone celular dele? Ou por que ele tem que ser assaltado? Ou por que leva a televisão dele? Porque o menino lá teve o pai assassinado, teve isso, teve aquilo. Tudo bem. É complicado isso. Ele cresce revoltado, né? Mas o que o outro lado tem a ver com isso? Isso que eu te pergunto. Porque se esse lado aqui não caiu, por que esse que caiu tem que tomar desse lado aqui que leva uma vida normal? Porque a vida familiar ela não é fácil para ninguém. Né? Nem aquele que caiu em alguma situação e aquele que não caiu. A gente sabe que a vida familiar... o convívio diário, é difícil dizer, não, meu lar aqui é 100% maravilhoso, né? Nenhum é, né? Nenhum é, né? Como diz aquela música, né? Essa família é muito unida, mas tem briga o tempo todo. Eu acho que tem a única coisa todo, que eu gosto, que eu tiro de positivo do tal do BBB, tem gente que gosta, eu respeito, tem gente que não gosta, eu respeito, mas a única coisa que eu entendo do BBB é o convívio humano.
Porque você vê que quando eles entram na casa, é uma maravilha. É só amizade. 15 dias depois estão se degladiando lá dentro. Então, se imagine a vida familiar, que é uma vida inteira, que não é um programa de televisão, é a realidade. É claro que tem conflitos, que tem momentos bacanas, falta o dinheiro para pagar a conta de luz, aí falta um dinheirinho para comprar comida. Isso tudo mexe com o emocional das pessoas também. Você sabe que você trouxe uma palavra nessa frase toda, Tony, que me remete a tudo que a gente já conversou agora, o convívio. Na minha época de moleque, se eu aprontava na outra esquina, os pais dos meus amigos falavam assim, vou contar pro teu pai, né? Vai para casa que já deu horário para você dormir, fazer tarefa, ir para a escola, sei lá. As famílias se cuidavam. Exatamente. Né? Hoje você olha para a cidade, por conta assim da violência também, mas é muro alto, é cerca elétrica, a gente não conhece o vizinho, a gente não conhece o vizinho do lado mais. E aí eu vejo que essa falta de convívio é que faz ter as duas diferenças. E aí no sentido de como sociedade, a gente parou de viver em comunidade. A gente se isola tanto que, tipo, putz, não importa se o cara tá lá ferrado no beco dele. E pro cara do beco fala assim, não me importa se o cara tem grana ou não, eu vou fazer. Então, a gente traz no seio de comunidade, quando junta o Porto Seguro, né, São Vicente, o pessoal tem do Porto dos Padres, da Costeira, fazendo o projeto com a gente, é isso. Ele fala, cara, eu valorizo sim meu Parque São João, minha quebrada, que é onde eu nasci, mas a gente quer essa comunhão novamente na cidade, né? Que acabou. Sabe que você toca também num assunto que me lembrei aqui, um garoto de 14 anos, ele foi detido, conduzido para a delegacia, a nossa equipe de reportagem estava lá, e ele um garoto bem violento, envolvido com assaltos e tudo mais. E aí o nosso repórter, na época, fez uma entrevista com ele, claro, preservando a imagem, e perguntou para ele, você não tem medo de morrer? E ele disse assim, a maior tranquilidade, tanto faz, matar ou morrer para mim, tanto faz. Então você imagine a situação familiar que esse guri veio, que daí tem aquilo que você falou, para chegar num momento que em 13, 14 anos de idade ele fala, por mim tanto faz. Se eu matar, matei. Se eu roubar, roubei, entendeu? A mente criminosa já pronta, aos 14 anos. A gente tem, 2022 foi o nosso primeiro projeto dentro das escolas e tal, e a gente percebe molecada com 10, 11 anos, 9, 10, 11 anos ali, ainda sonham. Você pergunta, você fala, eu quero ser bombeiro, quero ser dentista, quero ser médica, ainda sonham. Com 13 para 14 ali, 12, 13, 14, putz, eu preciso ganhar dinheiro. Preciso trabalhar. Esse é um momento perigoso, hein? E aí é nesse momento que fala assim, putz, e aí? E aí eu digo de novo, né? Como sociedade, que oportunidades hoje em Paranaguá a gente está dando para moleque de 12, 13 anos, né? Para que ele sobreviva e mantenha... vou trabalhar no supermercado sábado e domingo, vou ganhar 1.300 por mês. E aí está mais fácil do outro lado. Se aqui eu posso vender uma droguinha aqui na biqueirinha, aqui ganhar 3 vezes mais. Então, é de como a gente em sociedade... Até me falaram esse dia assim, legal, você vai lá e fala para o moleque, para as crianças sonharem. Sonhem. Quando ele fizer 13, 14 anos, eu falei, pô, tio Jota, você falou para sonhar e eu estou agora aí, né? Não tenho para onde correr. Né? Como é que você vai dar conta disso? Foi bem assim a pergunta. Como é que você vai dar conta disso? E eu falei, acredito que é falando mais. Eu preciso falar mais do que, sim, a gente tem que fazer com que essas crianças não percam seus sonhos. E aí tem uma história engraçada, Tony, e bacana também de falar. Eu pergunto para a molecada aí, para você, e se seu sonho fosse ser cover do Michael Jackson? O que você ia fazer em Paranaguá? Como que você sobreviveria sendo cover do Michael Jackson em Paranaguá? A gente tem um moleque com 17 anos que quer ser cover do Michael Jackson. E aí, no final do ano passado, a gente conectou ele com o Rodrigo Teaser, o melhor cover do mundo, né, do Michael Jackson. E aí, esse contato fez com que ele falasse assim, cara, é possível viver do cover do Michael Jackson. Né? E aí, né, essa semana agora, ele falou, cara,
conseguir uma apresentação nas escolas e tal, não sei o quê, com fulano eu vou conseguir... E ele manda bem. Manda. Conseguiu bolsa de estudo por conta própria de inglês, mas por conta de ter uma trilha de oportunidades em que a gente falou, você pode seguir por aqui, pode seguir por ali, né? Tantas leis de incentivo aí que você pode também conhecer. Mas até então ele... Tipo, cara, sonho ridículo, né? Como é que eu vou viver disso? Mais um intervalinho rapidinho aqui no TonyCast e já voltamos. Estamos de volta agora para a reta final, um bate-papo aqui com o JJ para a gente entender mais algumas coisas, alguns projetos que ele realiza aqui na cidade com o apoio de toda a família. Quero botar um pouquinho de pimenta nessa história agora, que você que lida com toda essa piazada toda aí, né? No meu tempo, quando passava o carro da Polícia Militar, que era um Fusquinha cinza, e era o chamado pé de porco. Sabe por quê? Porque o revólver do policial, o cabo parecia um pé de porco. E todo mundo chamava, os pés de porco estão aí. Né? Cara, a criançada ficava congelada na rua. Respeito e medo. A forma que eu era educado dentro da minha casa, a minha mãe, ela só me olhava. E eu já sabia que eu tinha que... O couro ia comer. O couro ia comer. Vai comer. O meu pai, ele nunca me encostou a mão em mim, mas ele também tinha só a questão do olhar. Ele só me olhava e eu já sabia que estava errado o que eu estava fazendo. A minha mãe me olhava, se eu insistisse, eu ia pro laço. Você acha, olha bem o que eu vou te perguntar agora, a Polícia Militar, por exemplo, afrouxou um pouco a questão de segurança pública, não é que a polícia, mas sim as leis. E o Conselho Tutelar, ele veio para ajudar, na tua opinião, que lida direto com o jovem, ou ele veio para atrapalhar a educação? Porque se um pai dá uma dura no filho, hoje em dia o filho diz, eu vou te entregar para o Conselho Tutelar. Qual é a tua opinião? É engraçado porque a minha educação nunca foi pelo medo, né? Sim, pelo respeito. Aí é que tá. Era uma outra geração também. Outra geração. E aí, quando eu vejo a questão da polícia militar, eu falo assim, a criançada hoje não tem medo. Não. Como é que a criançada respeita a polícia militar? É com aproximação. Você só vê polícia militar no bairro para dura. Né? Então, como é que a gente aproxima, mais uma vez, o convívio? Como é que a polícia militar convive com as crianças, desde crianças, para que elas aprendam a respeitar a história da polícia, que aprendam a respeitar, né, as leis? Hoje não. Falando de legislação, aí eu acho que a legislação afrouxou, não a polícia. Exatamente. E aí eu acho que a legislação afrouxou. E falando de legislação, hoje no país é muito complicado, né? Porque crimes hediondos são impunes, né? E aí você vê mãe sendo presa por causa de um litro de leite que pegou no supermercado, né? Então, essa questão da legislação, para mim, é muito maior do que a da polícia militar. Né? O Conselho Tutelar, vou falar para você que eu não acompanho de perto. Sabe? Hoje... Você está amarelando para falar do Conselho Tutelar? Não, é porque hoje eu acho que Você tem efetivo... medo de falar do Conselho? Não. Medo, na verdade, ninguém. O Conselho Tutelar hoje, na minha opinião, ele tem muita demanda para pouca gente, pelo que eu acompanho de longe. Eu não tenho contato hoje com o Conselho Tutelar. Né? É verdade. Eu tenho contato com o Conselho da Criança e do Adolescente. A estrutura você acha pouca? Eu acho pouco. Hoje você falar que 2.000 crianças por ano saem do ensino básico para o ensino fundamental, né? Com seis conselheiros, como é?
quatro, 5 conselheiros, como é que dá conta de tudo isso, né? Eu acho que o conselho ele tem alguns momentos que ele é muito importante, e principalmente quando crianças são espancadas. Uma coisa é um pai e uma mãe espancar o filho. Outra coisa é você dar um tapinha aqui, outra ali, né? Mas hoje em dia parece que é meio radical. Até eu quero sugerir para minha produtora, chefe, diretora, a Malu, já que a gente está citando aqui o nome do Conselho Tutelar, eu acho excelente trazer aqui o representante do Conselho Tutelar para a gente esmiuçar essa questão da educação, porque quem educa é o pai e a mãe, né? Hoje, se você pegar a população infantil aí da cidade e dividir pelo número de conselheiros, putz, vai dar 10 mil para cada conselheiro. Como é que se dá conta? E a questão é que disso, quando né? o conselho atua, já é para tomar uma medida contra o pai e a mãe. Eu penso isso, por isso que eu quero trazer alguém aqui para falar sobre a atuação do Conselho Tutelar, que eu sei que é importante. Só que a impressão que a gente tem é essa. E aí o pai e a mãe, muitas vezes, não querendo se incomodar, abre mão de determinadas coisas, ou acaba realmente espancando mesmo a criança. Você já vai lá para o Conselho Tutelar, então arrebenta a criança. Então a gente tem que encontrar um meio termo. Todo mundo é importante. Eu acho assim, sensacional o ProERD, a patrulha escolar, tudo isso é muito importante. Mas a gente não pode transferir responsabilidades dos pais. Quem vai educar o teu filho é você, a tua esposa, não é o policial militar. Quando o policial militar ele está educando o teu filho, não está funcionando dentro de casa. Para mim seria uma vergonha um filho meu, tenho 3, um filho meu chegar em casa e dizer, pai, aconteceu isso, ou o policial vir aqui atrás de mim e dizer, teu filho está fazendo isso. Isso é uma vergonha. Porque tem pai e mãe que abrem mão também de tudo, né? Nem uma coisa e nem outra. E a questão familiar, assim, ela é muito forte na minha família, né? Minha avó teve 17 filhos. Opa, não tinha televisão. Nada, né? E, por outro lado, o meu pai vem de Goiás e o vô dele era escravo. Então, você ter uma ideia dessa conexão familiar e ancestral que eu tenho em relação a essa fortaleza que é o que me ensinou a questão de caráter, a questão, né, de ser quem eu sou hoje. Tudo isso você trabalha diariamente, né? Diariamente. Com esse povo todo. E aí é o tempo todo. Então, as crianças precisam de alguma referência. E aí, quando o pai e a mãe não são essa referência, né, eles vão buscar em quem está na porta, quem é mais forte na comunidade, em quem é... Né, chegou um momento seja um exemplo de você positivo ou não. De algum jovem? Já. Aqui não, porque você não vai ter jeito, estou abrindo mão disso. Já, porque no 5C a gente entende que é 50% nossas forças em gerar oportunidade e 50% é esforço da própria criança. O que é o 5C? 5C hoje ele recebe o nome da minha avó, né? Centro Cultural Cecília Correia Carvalho, mas ele surge porque eu tive 5 Cs na minha infância e que meu primo não teve. Então, eu tive muito acesso ao conhecimento. Meu pai sempre falou, cara, estuda, é o único jeito que você vai transformar a tua vida, é pelo conhecimento. Então, aprenda o tempo todo. Cooperação. Eu tive muitos anjos que passaram na minha vida. Então, eu com 13, 14 anos, eu fui trabalhar num banco e a pessoa mais nova depois de mim tinha 27 anos. Olha. E essas pessoas me cuidavam como filho, né? Cooperaram comigo nos trabalhos, nas empresas que eu passei, e sempre tiveram pessoas me orientando e me colocando no trilho, assim como meus pais, né? Cultura. Putz, cara, eu valorizo demais a cultura parnanguara, sou rio-branquista vermelho, né? Para não falar roxo, eu sou vermelho, rio-branquista vermelho, e amo essa cidade. Então, por amar essa cidade, eu acredito demais que ainda há jeito, a transformação para a gente fazer. A comunidade, como eu já falei, os pais cuidavam um dos outros, né? Então, a primeira coisa que eu fiz agora, o ano passado, ao chegar num local novo lá, foi derrubar um muro, falar, cara, isso aqui é de vocês, não é do Jota, não é do 5C, é de vocês, a comunidade tem que cuidar, assim como a comunidade precisa cuidar das crianças. Você recebe apoio financeiro de alguém para ajudar, para realizar esses eventos? Olha só, depois de derrubar o muro, as mães doam todo mês.
né? A comunidade, os vizinhos doam todo mês para manter as contas do dia a dia. Eu sei disso, eu te perguntei, mas eu sei disso porque eu conheço da tua credibilidade lá no bairro, de pessoas que, né, que te ajudam. Isso tudo faz um diferencial, porque é um trabalho que se faz de forma muito séria. Sim, isso totalmente. Que presta contas. Eu, de longe um pouco, ainda acompanho um pouco o teu trabalho. Eu acho que é sensacional. Mas o apoio, ele é muito importante. Nós estamos quase chegando na reta final aqui. Se você quiser complementar esse assunto agora, eu queria encerrar falando desse livro aqui que você fez, que também é muito legal. Já dei uma olhada aqui, queria que você falasse. Eu vou mostrar aqui. Posso mostrar aqui? Claro. Olha lá. Esse é um livrinho, né, feito aqui pelo JJ. E aí, meu querido, fale um pouquinho dele. E aí eu vou falar dos apoios e já emendar com a história do livro. Isso. Porque, além das doações mensais, a gente tem hoje projetos aprovados pelas leis de incentivos e que as empresas né, aportam e nos ajudam, né, a manter os projetos vivos. Mas, logo pós-pandemia, o livro surgiu de um aniversário de um amigo. E ele falou, cara, não vou pedir dinheiro, não vou pedir presente, e toda a doação que eu pedir vai para o 5C. O que o 5C vai fazer? Eu falei, cara, eu quero fazer um livro para levar para as escolas, contando essa história do meu primo, falando para a criançada, não desistam dos seus sonhos, que nem meu primo fez, né? E a droga vai acabar com o seu sonho, então nem experimenta. E aí, no outro ano seguinte, a gente não tinha mais esse aniversariante. E aí foi um pouquinho de cada um da comunidade que fez a produção dos outros livros. Entendi. E aí o livro hoje ele está nas 35 escolas municipais. A gente toda quinta vai com a nossa Kombi, a dançarina, né, que é uma Kombi Home, entregar esse livro para a molecada para os quintos anos. Né? Então, você vai nas escolas toda quinta-feira. E a gente fala sobre o 5C. Pré-agendado já. Pré-agendado, fala do 5C, fala sobre a história do meu primo, fala sobre sonhos e fala que é possível gerar oportunidade da comunidade para fora também, como a gente tem feito. E aí, no final, entrega o livro para a molecada. Parabéns. A única preocupação que eu tenho é com a ociosidade do jovem. A mente desocupada viaja demais. Você falou que trabalhou com 13 anos, né? 13 para 14. O meu primeiro emprego com carteira registrada foi no dia do meu aniversário, 13 anos de idade, no Poder Judiciário. Hoje em dia, a criança, eu vejo que é uma dificuldade de você contratar jovens, né? Porque não pode, por causa disso, daquilo, não sei do que, papapá. Tem alguns projetos, como Jovem Aprendiz e tal, mas é uma dificuldade para todos poderem ingressar nesse projeto. Isso é muito perigoso. JJ, quero te agradecer imensamente aqui, um prazer, mais uma vez, bater um papo com você. Deixar aí eu quero ver aqui o que eu quero fazer, que é 3 segundos para agradecimento. Não, brincadeira, fica à vontade. 3 segundos. Quero agradecer primeiro a toda a comunidade lá do Parque São João, os amigos que têm ajudado a manter viva esse desejo de transformar o mundo interior de cada criança que passa pelo 5C, que passa pela nossa trajetória, e que assim a gente juntos construa aí um presente futuro melhor para nossa linda Paranaguá. Acho que é isso. Parabéns, muito feliz de ter te recebido aqui. Um exemplo, quero te dar uma lembrancinha. Aí, ó. Eu quero pedir para minha produção. Você chegou a jogar bafo na escola? Jogava. Aqui não dá porque a mesa nós vamos fazer barulho. Você jogava, sabia que tinha aquelas 3 tampinhas que em Curitiba fala champinha? Champinha. Se cruzava assim, o outro ficava com o dedo assim. Você chegou a jogar isso? Cheguei a jogar. Parecido com 5 Marias também. Exatamente. Você jogou caçador? Sim, muito caçador. Eu quero pedir para minha produtora, diretora, eu quero 3 champinha nesse programa aqui. Eu quero ver quem é que sabe jogar aquilo. Aqui, ó. Fica lá, eu fico aqui, nós vamos jogar nos próximos. Tá bom? Veja Fechado. Se você gosta. Você toma café? Fechado. Eu tomo Nescau. Ele serve também. Vamos lá ver se você gosta. Aí, ó. Cabe gelada, né? Mostra ali. Pode mostrar onde é minha. Aqui. Aí, ó.
Legal? Bom, muito Qual era a bom, brincadeira tua principal que você gostava quando era criança? Rapaz, com 10 para 11 anos eu vi a seleção ser tetracampeã, né? Olha, então, futebol. Então, futebol. Bicicleta. Bicicleta, eu demorei para aprender, mas hoje meu esporte preferido, cara, é canoa havaiana. Olha que legal. E aí eu me conectei com esse riozão Itiberê aí. Que é lindo, maravilhoso. Tem que ter demais. mais competição aqui. Eu vou deixar já, ó. Primeira gincana do nosso projeto Pá na Água. Em maio agora vai rolar com a nossa criançada no Rio Tiberê. 24 de maio. Essa aqui é uma raia natural, Total, né? e linda. Linda, maravilhosa. Muito obrado, JJ. Que é isso, eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui com o J hoje, quase que eu falei J Quest. Com o Antônio Cast de hoje e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.